instante nós vamos ler a palavra do Senhor. Deixa aberto aí em João capítulo 15, nós já lemos um pouquinho no início do culto, você que chegou no horário, já pegou já o texto aqui já também. Essa semana eu estava ouvindo uma mensagem e estava achando muito interessante a mensagem. E aquele pastor, quando ele pregava, ele estava falando da igreja, do crescimento da igreja, e pelo jeito ele estava num grande congresso, e ele, num dado momento, ele falando das lutas, das dificuldades da igreja, da luta dele como pastor. E ele poderia estar fazendo um monte de coisas, poderia ter escolhido fazer outra coisa. E ele falou assim: tem vários pastores aqui, se você perguntar para a maioria deles, vai dizer. As crianças quiserem, parece que tem alguma coisinha para elas, pode ser lá pelo fundo lá, tá? Então as crianças podem dar a volta, para a salinha delas lá, parece que tem alguma coisinha para elas lá. Glória a Deus. Amém. Só as crianças, tá? Ok? Só as criancinhas. Ok? E pelo jeito era como eu falei, um congresso, vários pastores ali, e ele falou assim: olha, talvez seja consenso aqui entre os pastores, se alguém pudesse deixar e fazer outra coisa, a maioria deixaria o ministério para fazer outra coisa, falando das lutas, das dificuldades. Aí eu falei: ops, tem alguma coisa esquisita aí? Misericórdia. Aí eu falei: será que eu sou será que eu estou contado no meio desse povo? Não, só. Dia 31 agora, eu completo 18 anos de ministério. Já passei por muita coisa. 18 anos não é 18 semanas, é um caminho aí. Já passei por muitas dificuldades. E eu confesso para os irmãos, se voltasse 18 anos atrás, mesmo sabendo de tudo, eu faria a mesma coisa. Tenho uma alegria. Me recordo de uma empresa, estava no auge, e quando eu procurei o meu contador, eu vou encerrar. 2005, final de 2005, eu vou encerrar a minha empresa. Você está brincando? Eu estou não. Eu já tenho 2 anos que eu estou trabalhando no ministério já. Não estou tempo integral, mas parcial, trabalhando nas células, supervisionando as células, e a igreja me chamou para pastorear. E eu aceitei. E eu vou fechar a empresa. Ele falou: não faz isso não, rapaz. Faz o seguinte, só deixa ela inativa. Eu falei: não, eu quero encerrar. Por que você quer encerrar, rapaz? Porque vai que acontece alguma coisa, daí o ano que vem, e aí você tem que abrir a empresa de novo. É por isso mesmo que eu quero encerrar. Eu estou cruzando um rio, eu estou cruzando uma ponte, estou botando fogo nela. Eu sei que eu vou encontrar dificuldades. Eu sei. Desde que me converti, eu sempre andei próximo dos meus pastores. Eu sei da dificuldade, eu sei da luta. Eu sei o que é estar na frente de igreja, eu sei. É por isso que eu estou botando fogo na ponte, porque eu sei que se eu, lá na frente, eu encontrar dificuldade, eu vou olhar para trás, eu vou ver uma ponte. Lá eu vou querer voltar para o lugar onde estava antes, eu não quero mais. Eu vou imitar Eliseu. Quando Elias chamou Eliseu,
Eliseu estava arando a terra, ele tinha ali algumas juntas de boi, e ele pegou aqueles arados dele ali, feito de madeira, ele botou fogo naqueles arados, pegou os bois, falei, vai João, rapaz, está com fome, botou para assar aqueles bois tudinho, assou os bois e comeu. Sabe para quê? Porque ele sabia que ia encontrar dificuldades. Ele iria olhar para trás e ver a junta de boi dele e ia voltar a arar a terra. E ele ia voltar a cultivar a terra. Ele botou fogo no arado dele, comeu os bois, assou os bois com ele. E eu quero falar nessa noite justamente de igreja. Nós somos chamados pelo Senhor, nós somos eleitos pelo Senhor. Nós cantamos, as irmãs cantaram agora há pouco, geração eleita. Nós fomos uma geração eleita, escolhida a dedo. Irmãos, o mundo hoje tem bilhões de pessoas, mas nós somos aqueles que levantamos mãos santas, glorificando o nome do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. Você foi escolhido no meio de bilhões, o Senhor te escolheu. Então você é importante. Você faz parte do corpo de Cristo. Quarta-feira dessa a gente estava falando aqui sobre o corpo de Cristo. Nós somos membros desse corpo. Então você é especial para Deus. Você não é qualquer um. Você não é qualquer um. E nós somos uma igreja, os irmãos do teatro aqui, uma lanterninha na mão. Nós somos uma igreja, nós somos luz no mundo. E nessa cidade, irmãos, o Senhor nos chamou para fazer diferença nessa cidade. Escute o que eu estou falando para vocês aqui. O Senhor nos chamou e nós vamos fazer diferença nessa cidade. Aliás, já estamos fazendo. Hoje uma pessoa visitando a igreja falou assim: pastor, sabe o que eu achei interessante? O quê? As mulheres lá da sua igreja se vestem muito bem, se vestem decentemente. Eles têm um elogio para o pastor que você não faz ideia. E eu acho que eu nunca preguei sobre isso aqui, né? Sabe por quê? É porque o Espírito Santo que está em nós, está dentro da igreja, que ensina essas coisas para nós. Não precisa nem ensinar aqui, interessante. O Espírito Santo ensina para nós. Nós vamos andando com o Senhor, nós vamos caminhando com o Senhor, e o Senhor vai nos ensinando o que fazer, como nos comportar diante, não só da igreja, mas nos comportar diante da sociedade. Não só nos comportar quando nos reunimos como igreja, mas onde nós formos, realmente nós vamos ser luz, vamos ser sal, onde nós formos. Então nós somos essa igreja, chamada, eleita pelo Senhor, escolhida. Amém? Abre sua Bíblia em João 15 novamente. Eu quero fazer um paralelo aqui com a palavra de Jesus, que Jesus falou ali. Jesus estava dando as últimas instruções aos seus discípulos. Jesus, ele havia comido com os discípulos, ele estava à mesa com os discípulos, ali eles cantaram. A palavra diz que ele repartiu o pão ali entre os seus discípulos, pegou o cálice e também repartiu ali com os seus discípulos, ali à mesa, e depois eles saíram e foram para o Getsemane. E nesse trajeto, nesse percurso, não era um percurso pequeno, um percurso até longo, ele então vai dar algumas instruções aos discípulos. E chamamos aí das últimas instruções que Jesus dá aos seus discípulos. Interessante que sempre quando nós estamos lendo a palavra de Deus, eu sempre estou ensinando os irmãos. Falo muito nas quartas-feiras.
usamos a quarta-feira mais para ensino. Toda vez que você vai ler a palavra de Deus, é bom que você imagine o cenário. Agora imagine, as pessoas saíram lá daquele local onde eles estavam comendo, agora estavam caminhando ali em direção ali ao lugar ali onde eles tinham o jardim onde Jesus foi traído, ali onde Jesus foi preso. Agora os discípulos andando ao lado de Jesus, e Jesus olha, talvez parou ali com os discípulos um pouquinho, ali no meio da caminhada, e falou assim: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, deixa eu ensinar uma coisa para vocês, dá uma olhadinha para mim. Olha, eu sou a videira verdadeira, e meu Pai, Ele é o lavrador. Jesus ensinava muito parábolas, Jesus usava as coisas à volta para ensinar. E eles estão caminhando ali, fala com seus discípulos e fala assim: as pessoas, todo mundo conhecia uma videira, era uma planta, comum entre eles. Talvez nós temos aí muito pé de manga aí pela cidade, né? Os sítios aí. Talvez se Jesus fosse aqui nessa região, talvez Jesus não falaria da videira, talvez falaria pé de manga. Era algo que todos eles conheciam. Uma videira, todos eles conheciam. Talvez aqui, algumas pessoas nunca tiveram, talvez perto de uma videira. Vamos no verso 2. Aí Jesus fala assim: olha, então, presta atenção. Eu sou a videira, e meu Pai, Ele é o lavrador. O que é o lavrador? É o agricultor, é o dono da vinha. E aí ele vai dizer: toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa, e todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Deixa o verso 2 aí, por favor, por enquanto. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Agora ele está ensinando para os seus discípulos: olha, é o seguinte, ali a videira entrelaçada, ali tem as varas, e ele fala assim: tem um detalhe, toda vara em mim que não dá fruto. Interessante é que não era uma vara que tinha se quebrado, não era uma vara que tinha caído, não era uma vara que estava jogando, que alguém passou e quebrou e jogou fora, mas era uma vara que estava na videira. Era uma vara que estava na videira. Ele dizendo que atira. O ato de limpar é tirar algo que não estava produzindo, é tirar algo que estava fazendo volume. Na videira tem que desbastá-la, tem que tirar aqueles galhos que não estão, que estão ali infrutíferos, que não estão valendo para mais nada. Tira, limpa toda aquela que dá fruto. Aí ele pega toda aquela que vão dando fruto e vai limpando ela, tira umas pontinhas. Você já viu? Vai podando, vai limpando. Para quê? Para que dê mais fruto. Este ano 10 da Igreja Batista Videira, completamos anteontem 9 anos. Agora nós entramos no ano 10. O ano 10 é o ano da frutificação. E aqui nós estamos vendo aqui, Jesus está ensinando para os discípulos que é desejo de Deus, desejo do lavrador, que aquela árvore frutífera possa dar fruto. Agora imagine, estou tentando usar a imaginação, imagina aqui, agora tem uma árvore, é o caule. Agora, uma árvore, ela não tem apenas raízes, imagine-se aqui como se fosse raízes, o caule, e aqui fosse a parte da árvore, a copa da árvore. Então essas árvores vão ter que galhos, certo?
Aí o Senhor está dizendo, Jesus está dizendo que Ele é isso aqui. Ele é o caule. Ele é o que sustenta toda a árvore. E junto então tem as varas, os galhos que nós conhecemos da árvore. Aí ele vai dizer que tem galhos aqui, tem galhos nessa árvore que está ocupando lugar. E que também tem galhos que estão aqui, que estão produzindo fruto, mas tem algumas coisinhas nele que tem que limpar. Tem algumas coisinhas, né? Tem umas folhas que de repente podem estar secas, tem algumas folhas que estão ali de esquisita ali, de repente tem alguma sujeira, ele fala que ele vai limpar, ele fala aqui então, limpa toda aquela que dá fruto, mesmo o que está produzindo fruto, ele vai limpar, mas uma limpeza. O que acontece muito aqui? Nós temos uma região onde tem muita formiga, então a maioria dessas fruteiras, não está difícil de subir nelas, porque tem muitas formigas, aqueles marimbons, carijó, brabo só. Limpeza. Feita uma limpeza para quê? Para que produza mais fruto ainda. Qual é o 3 agora para mim? Ele vai dizer: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Agora presta muita atenção agora. Nós aprendemos que precisamos permanecer no Senhor, permanecer em mim, permanecer em Jesus. Nós precisamos permanecer nele, certo? Mas ele diz o seguinte: aquilo ali ele está falando para os seus discípulos. Havia 11 discípulos com ele, não havia 12 naquele momento, havia 11. Um tinha saído para traí-lo, havia 11. E desses 11 discípulos que estavam com ele, agora ele vai dizer assim: vocês que estão aqui comigo aqui, vocês já estão limpos. Limpos como? Pela palavra. Eu tenho que ensinar os irmãos aqui que a palavra de Deus ela é água que nos limpa. Por isso nós estamos, irmãos, sempre falando com os irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que nos limpa. Irmãos, nós vamos estar congregando, nós vamos estar nos cultos, nós precisamos estar nas células, nós precisamos ter comunhão com o Senhor e lendo a palavra, porque é a palavra que vai nos limpar. E Jesus falando aos seus discípulos, ele falou assim: vocês estão limpos, porque eu estou o tempo inteiro falando a palavra para vocês estão limpos. Lembra que Jesus falando com Pedro, aí ele falou com os discípulos: vou lavar os pés, e você fala: não, mas não vai lavar meu pé, não. Vou lavar sim. E se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Se você não deixar o Senhor te lavar, você não tem parte com o Senhor. Se você não deixar o Senhor te limpar, você não tem parte com o Senhor. Se você não deixar o Senhor te limpar, você não vai conseguir produzir frutos. Se você não deixar o Senhor te limpar, você não vai produzir frutos. Se você estiver produzindo frutos, se o Senhor limpar você, você vai produzir mais fruto ainda. É isso que o Senhor está ensinando para nós. Veja o verso 4. Diz assim: está em mim. Lembra das varas? Está em mim e eu em vós. Deus na quarta vez estava ensinando aqui. O Senhor orando, né? O Senhor Jesus orando, no capítulo 15, 16, 17, aí junto aí, ele faz vários ensinamentos, e ele fala assim: olha, ele orando por nós, ele fala assim, ele fala com o Pai, ele fala assim: assim como eu estou em ti, que eles estejam em mim. Olha só que coisa legal. Porque assim como eu estou com o Senhor, eu também posso estar com eles também, e eles comigo, para que nós estejamos com o Senhor. E aí Jesus está dizendo para os discípulos dele, que agora também somos nós: está em mim, não me deixa não. Jesus estava
e eu em vós. Porque é uma via de mão dupla. Nós estamos com o Senhor e o Senhor está conosco. É diz aqui: com a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiveres em mim. Aí o verso 5, para a gente encerrar essa parte aqui, Jesus volta a dizer para os discípulos: eu sou a videira, vós os ramos, ou vós as varas. A minha tradução aqui é ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá o quê? Muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Agora eu vou fazer uma pequena alteraçãozinha. Presta atenção. Coloca o verso 3 para mim de novo. Coloca lá. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Segura aí, tá? A igreja. Quem é o cabeça da igreja? Quem é o cabeça da igreja? Jesus. A igreja, o que a igreja é? Corpo de Cristo. Correto? Já viram alguma cabeça andando sozinha por aí? Não vê, né? Cabeça precisa de um corpo. E o corpo é a igreja. Eu e você, nós somos o corpo de Cristo. E Jesus é a cabeça. Agora vamos já, chocação. Deixa eu usar de novo o meu corpo aqui. Esse é o corpo, certo? Isso aqui é a cabeça. O corpo, a igreja. Cabeça, Cristo. A cabeça conduz todo o corpo. Não é verdade? Minha cabeça está, levanta a mão esquerda. Opa, a mão esquerda obedece rapidão. A igreja do Senhor Jesus, aqui na terra, especificamente aqui em Paraná, a igreja, ela é representante de Jesus. Irmãos, a nossa responsabilidade é tanta que vocês não podem ter. Aonde nós estamos, nós somos corpo de Cristo. Aí nós temos algumas, as subdivisões. Juntos, nós somos o corpo de Cristo. Agora a igreja batista inteira, local, aqui, agora. O Vinícius, lá no trabalho dele, ele é um membro do corpo, membro da videira. Ele, lá no trabalho dele, ele honrando o Senhor Jesus, lá ele andando em obediência, lá andando em comunhão com Deus. Sabe o que ele está fazendo? As pessoas vão olhar para o Vinícius e falar assim: nossa, que legal, hein? O pessoal da igreja Batista Videira, o pessoal dá um testemunho maravilhoso, né? As pessoas estão olhando a gente. As pessoas estão, aonde a gente vai, as pessoas estão olhando a gente. Nos olha como igreja, como denominação, e também nos olha como corpo de Cristo. Aí quando nós estamos juntos, nós somos o corpo de Cristo. Aí a palavra do Senhor, coloca verso 4 aqui agora, está em mim. Presta atenção. A igreja é o corpo de Cristo. Agora voltando aqui para a videira, para a árvore. O tronco é quem? Jesus, né? Ele falou, ele era a videira. Se o corpo, se esse tronco é Jesus, e se nós como igreja somos o corpo de Cristo, olha aqui o tronco, como igreja Batista Videira, nós somos um tronco, e eu e
você somos as varas. Eu e você somos as varas. E diz assim: eu e vós está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto. Escuta uma coisa aqui. Você sozinho lá na sua casa, você não dá fruto. Você sozinho no seu trabalho, você não dá fruto. Se você não estiver ligado ao corpo de Cristo, você não dá fruto. O corpo de Cristo é a igreja. Não tem como você dar fruto lá na sua casa. Ah, não estou fazendo nada de errado. Não estou falando que você está fazendo nada. Você está fazendo alguma coisa errada. Eu estou dizendo para você é que você precisa estar ligado a um corpo, assim como um braço, uma perna precisa estar ligado a um tronco. Você precisa estar ligado a uma igreja. Você precisa estar ligado no corpo de Cristo, porque se você não estiver ligado, você não vamos dar fruto se não estivermos juntinhos. Se não poder dar fruto de jeito nenhum se nós estivermos fora, longe um do outro. Assim também vós, se não estivermos em mim. Então nós temos que estar com o Senhor. Novamente o verso 5, fazendo favor. Diz então aqui: eu sou a videira, a igreja, corpo de Cristo. As varas precisam estar no corpo. Você, pastor, mas o texto fala assim? Paulo escrevendo aos Romanos, ele fala sobre isso, só que não usando a videira, usando um corpo, membros, mão, perna, pé, todos unidos formam um corpo. E ele diz mais ainda, que não existe nenhum membro que não seja importante nesse corpo. Então você é importante aqui nessa igreja. Você fala, mas eu não estou produzindo fruto. Mas esse ano você vai produzir, em nome de Jesus. Você vai produzir. Então vamos ajudar você a produzir. Você sabe por que você vai produzir? Olha lá. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus diz que nós estaríamos limpos pela palavra. Olha só o verso 3, coloca 3 de novo. 3 vai dizer assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Que essa seja uma verdade para cada um de nós aqui na igreja. Que nós estejamos sempre limpos, ouvindo a palavra, dando valor realmente à palavra de Deus, dando valor aos estudos. Próximo ano agora nós vamos começar a sala novamente, de domingo pela manhã, quinta-feira à noite, quarta-feira à noite, o nosso culto de ensino. Se for necessário abrir mais 2, 3 turmas, nós vamos abrir. Se você quiser ser limpo, você pode ter certeza. É porque Paulo escreveu nos Efésios, lá no capítulo 4, ele diz que o Senhor levanta homens e mulheres. É o Senhor que levanta pessoas para ensinar. O Senhor levanta pessoas para fazer com que o corpo dele cresça. Olha só, Efésios capítulo 4, deixa eu achar aqui o verso 11 e 12. Fala para mim, Efésios capítulo 4, verso 11 e 12. Ele diz assim: irmãos, se a igreja andar em comunhão, se nós honrarmos ao Senhor, se nós engrandecermos o nome do Senhor, se nós andarmos realmente ligado, sabe, naquele que é o nosso cabeça, que é Jesus, se nós estivermos ligados realmente na videira, ele diz assim: olha, nunca vai faltar isso para nós. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Nunca vai faltar isso aqui no nosso meio, irmãos. Nunca vai faltar isso aqui no nosso meio. Deus vai levantar homens e mulheres de Deus todos os anos aqui. Essa igreja ela vai crescer no conhecimento e no poder de Deus. Conhecimento e poder de Deus aliado gera números.
E quando nós temos números, nós precisamos de pessoas para cuidar da igreja. Olha só o verso 12. Diz assim: querendo, para que o Senhor quer isso? Para que o Senhor quer te levantar? Para que o Senhor quer que você dê fruto? Olha, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Quem é o santo? Eu e você, nós somos santos, separados pelo Senhor. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Nunca vai faltar, irmãos. Nunca vai faltar aqui neste lugar. Toda célula que quiser multiplicar, sempre vai ter um líder para ela pronto, em nome do Senhor Jesus. Você vai ver. Toda sala que precisar ser aberta para os irmãos aprenderem, vai ter um professor lá, vai ter um mestre lá, você vai ver. Antes mesmo que seja necessário abrir, o Senhor já vai ter escolhido alguém, você vai ver. Nunca vai faltar. Nunca vai faltar, em nome de Jesus. Nunca vai faltar um líder para uma célula, uma multiplicação. O Senhor vai nos aperfeiçoar. O Senhor vai nos chamar e não fazer: eu estou à disposição. Pode me limpar, que eu quero produzir muito fruto. Aí você fala assim: falei isso ontem. Fruto, irmãos. Às vezes a gente pensa que fruto é eu ganhar pessoas para Jesus. Então vamos ganhar pessoas para Jesus. Mas o fruto, irmãos, tem a ver com nós sermos, e não com aquilo que a gente faz, com aquilo que nós fazemos, é com aquilo que nós somos. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, mansidão, domínio próprio, temperança. São essas coisas. São essas coisas que o Senhor quer que a gente produza. Para quê? Para que o nome do Senhor possa ser honrado e glorificado. Aí, irmão, não adianta, às vezes a gente está aqui com o microfone na mão, todo mundo limpinho, bonitinho, mas durante a semana ninguém sabe que nós somos crentes. Complicado. Nós precisamos mudar. Nós precisamos ser maridos melhores. Você precisa ser uma esposa melhor, um filho melhor, um irmão melhor. Nós precisamos ser melhor. Nós precisamos buscar esse aperfeiçoamento do Senhor. E o Senhor diz que aquele que estiver nele, o Senhor vai limpar para que possa produzir mais fruto ainda. Então, esse é o ano da frutificação.